Olha só que situação curiosa. O funk, aquele som que nasceu e cresceu nos bailes do Rio de Janeiro, de repente virou a trilha sonora do Berghain, simplesmente o clube mais exclusivo e lendário de Berlim. É essa viagem maluca e cheia de controvérsia que a gente vai desvendar hoje. Pois é, essa invasão do funk brasileiro, que vai de festivais na Croácia até os sets no templo sagrado do techno, levanta uma pergunta que não quer calar. Afinal, a gente comemora isso como uma vitória da nossa cultura ou sente um pouco de vergonha alheia pela forma como o funk está sendo mostrado para o mundo? Então, para a gente começar a entender essa história direito, a gente precisa derrubar um mito. Muita gente acha que o que está rolando é uma fusão, uma mistura de funk com música eletrônica. Mas a verdade é que essa ideia já começa errada. A chave de tudo está aqui, ó. O DNA do funk carioca sempre foi eletrônico. Ele é filho direto do Miami Bass e do electrofunk. Estilos lá de fora que eram feitos com bateria eletrônica, com sintetizador. Então o que a gente está vendo não é bem uma fusão, mas quase como um retorno para casa, sabe? E essa conexão não é de agora, não. Lá em 2005, o Diplo, um produtor gigante, ouviu Tachi Quebra-Barraco e na hora sacou: isso aqui é o futuro. Um ano depois, o próprio DJ Marley-Bor, um dos pais do funk, já era residente fixo do Love Club em São Paulo, que era um dos lugares mais importantes da cena eletrónica da época. Ou seja, essa ponte sempre existiu. E isso nos leva a um ponto que é bem delicado na nossa cultura. Por décadas, uma boa parte do Brasil, principalmente a classe média, torceu o nariz para o funk. Era coisa de favelado, era marginal. Mas agora que os DJs alemães estão tocando, de repente virou cool. Essa necessidade de ter uma aprovação de fora, uma validação gringa, é uma parte fundamental para entender essa polêmica toda. Ok, então se essa raiz eletrônica sempre esteve lá, qual é o problema? Onde é que o debate esquenta de verdade? Bom, ele começa quando a gente para ouvir a música que está sendo exportada hoje. Será que é uma evolução natural do som ou virou só uma caricatura? A gente tem duas visões bem opostas aqui. De um lado, tem a galera que defende que é uma reinvenção que veio de dentro, que surgiram estilos novos como o rave funk e que artistas como a Bad Sista sempre fizeram essa mistura. Mas do outro lado, a crítica é pesada. Dizem que o que está indo para fora é uma versão agressiva, repetitiva, quase um fast food de música, feito só para exportação. E essa crítica, olha, às vezes ela é bem visceral. Essa tentativa de produtores europeus de copiarem a batida do funk chegou a ser descrita num fórum como um crime de ódio musical. É uma frase muito forte que mostra bem o nível de rejeição que alguns sentem. Um dos centros dessa briga toda é a velocidade da batida, os famosos 150 BPM. Para alguns, isso foi uma sacada genial, uma resposta criativa para se destacar no meio da repressão policial nos bailes. Mas para outros, foi um desastre técnico. O som ficou com um grave todo estourado, os vocais agudos demais, uma perda de qualidade que até veteranos do próprio funk criticaram. Mas a discussão vai muito além da qualidade da música. Talvez a questão mais profunda seja sobre o que essa viagem do funk pelo mundo significa para a cultura que deu origem a ele. Desse lado do orgulho, o maior exemplo é o Mochak. Ele começou como um moleque em Sorocaba misturando as coisas que ele gostava e hoje é uma estrela mundial que vai na maior plataforma de DJs do mundo, a Beatport, para ensinar a história do funk. Isso é visto como o contrário de banalizar, né? É dar legitimidade no palco principal. Só que, do outro lado da moeda, vem esse alerta do Mu540, um produtor de dentro da cena. Ele diz com todas as letras que o branqueamento, o whitewashing da cultura, já está rolando. E esses seriam os sinais da apropriação. A gente vê DJs europeus fazendo festa baile de favela em Londres, cobrando 50 euros na porta, sem ter a menor ideia do que isso significa. O funk vira só uma textura exótica. E as letras do Proibidão, que falam da realidade dura da violência, viram só um meme sonoro para uma galera que nem entende a língua e ignora toda a luta social por trás daquela música. Então, para a gente tentar chegar a alguma conclusão, faltam duas peças nesse quebra-cabeça: a força do mercado e as neuras culturais que essa história toda expõe. E olha, contra números não tem muito argumento. Artistas como o Denis e o Pedro Sampaio já têm bilhões de plays no Spotify. Eles estão jogando no mesmo nível de gigantes globais como o Alok. Isso mostra que o mercado já abraçou o funk e que existe sim um potencial para virar um fenômeno mundial, tipo o que aconteceu com o reggaeton. E esse sucesso todo não caiu do céu.
O motor por trás disso foram plataformas como o TikTok e o YouTube, que deram um alcance que era impensável antes. Hoje, está-se criando carreira, gerando renda, a partir de uma cultura que, não faz muito tempo, era tratada como caso de polícia. A questão é, isso vai durar? Tem gente que acha que não. O pesquisador Lucas Reginato, por exemplo, aposta que essa onda do rave funk pode ser só um hype passageiro, coisa de algoritmo, e que em 10 anos ninguém mais vai lembrar. No fim das contas, talvez toda essa discussão caia num negócio muito nosso, muito brasileiro, o tal do complexo de vira-lata. Aquela sensação de que o que é nosso só tem valor de verdade depois que o gringo aprova. Essa tensão está no coração de toda essa história. E no final, a gente fica com essa pergunta no ar. A globalização do funk está colocando a música brasileira num novo patamar, isso é fato, mas não tem resposta fácil. Será que esse palco mundial é uma vitrine para celebrar a nossa cultura? Ou é um daqueles espelhos de parque de diversão que distorce tudo e transforma uma cultura complexa em algo simples e caricato? A resposta, por enquanto, continua em aberto.